Você é a favor da oração na sala? Você é a favor da oração na sala? Desde que ela seja feita antes do período de aula começar. Você não é a favor de ganhar o tempo da aula como oração? Não, eu não sou a favor disso. Eu acho que se for feito, não acho que é o maior problema que existe, mas eu prefiro que não seja feito, que seja feito antes das aulas começarem. Antes, se a aula começa às 7h30 da manhã, que seja feita às 7h15, que seja feita às 7h20, que seja feito um período anterior. Agora, eu queria fazer até uma pergunta para entender melhor o ponto de vista dos deputados aqui presentes, né, na discussão. Se um professor fosse budista e fosse fazer ali uma oração na sala de aula, qual que seria o posicionamento de vocês? O país é laico, mas nós temos a maioria esmagadora, mais de 90% cristão. Então, o mesmo Pai Nosso que tem lá na Igreja Católica, ressalvando uma ou duas palavras, que têm sentidos diferentes, mas lá no fundo está igual. Nós evangélicos, por exemplo, oramos o Pai Nosso. Então, uma oração, por exemplo, é uma sugestão, por exemplo, orar o Pai Nosso na escola. Eu acho que se o professor é budista, ou ele não tem que implantar a lei dele lá no país, aqui no Brasil. Se ele está aqui no Brasil, ele tem que sujeitar. Então você acha que ele não poderia fazer essa oração budista? Eu acredito que não. Eu vou chamar. Só um minuto. Você sabe quanto por cento é o budista no Brasil? Você está entrando em contradição. 0,0 alguma coisa. O Marco Feliciano. Então não inclui. Não, ele pode falar Aí nós temos que colocar na Constituição. Não, mas isso está na Constituição. Só fazer um parênteses. Não. É que o Marco Feliciano lá, ele fica numa situação que ele tem que pedir pra falar. Eu acho que o Marco tem vários... Vamos ouvir o Marco. Vamos ouvir o Marco Feliciano. Eu vou chamar o Marco Feliciano, tá? Tô aqui na câmera 3. Marco, vou te chamar. E já a Lívia Weber, pra eu não dormir no sofá, que ela tá na rua, esperando pra falar com as pessoas. As pessoas querem falar também sobre esse assunto. Hoje, hein? Não vou dormir no sofá de jeito nenhum. Cadê o Marco? Mas, primeiro eu vou falar com o Marco Feliciano. Marco, você tá desesperado aí pra falar. E é um assunto que gera debate. A gente tá vendo até na rua aí, muita gente querendo falar sobre isso. Ou seja, tá na roda, sempre gerando polêmica, mas com embasamento, Marco. Pode falar. Primeiro dizer que no próximo convite que fizerem para mim, eu vou aí, pessoalmente, nem que seja de jegue, porque ficar essa distância é horrível. Tá? Agora não tem mais moto, não, agora é jegue. Segundo, veja só, foram vários assuntos aí polêmicos que eu fiz aqui, alguns pensamentos. Sobre a última pergunta do rapaz ao deputado Cezinha, se o professor é budista e quisesse fazer uma oração, não haveria problema nenhum. O que não se pode é impor sobre os alunos. Entende? Se o professor faz a oração do Pai Nosso, o que deveria ser? Os alunos que não gostam disso simplesmente ficarem em silêncio e sair da classe. Se fizesse uma circular da classe. Exato, simplesmente isso. Porque senão não há liberdade. Entende? Senão não haveria liberdade. Nisso você está correto. O professor falou uma coisa que ele ficou bravo com o Cezinha. Bravo, não, ele ficou indignado com a fala do deputado Cezinha, porque ele falou sobre homens e mulheres e outros. Permita-me discordar, professor, porque hoje quem estuda as questões de gênero, você sabe que existem mais de 100 tipos de gêneros catalogados pelo movimento LGBTQI+, YZ, né? E algumas pessoas não se sentem nem homem nem mulher, se sentem um animal. Alguns são seres humanos, mas se sentem um gato, se sentem um cachorro, outros se sentem uma árvore. No Canadá já tem lá uma moça que se registrou como uma árvore. Então, quando o deputado Cezinha fala homens, mulheres e outros, ele está correto. Porque hoje nós temos essa parafernália de... Eu estou falando de incluir a todos. Eu estou falando de incluir. Mas o que ele disse? Mas ele falou do gênero homem, mulher e todos. E os outros. Porque os outros não são nem homem nem mulher. Se acham um animal ou se acham uma árvore. O senhor está entendendo? Foi nesse quesito que o deputado Cezinha quis falar para o senhor. Tudo isso passa por um processo, Thiago, eu termino aqui. O grande pensamento político, dividir para governar. Você expõe todo mundo, cada um tipo de pensamento, e divide a sociedade. Dividir a sociedade cria polêmica, a polêmica vende o clique, vende a audiência, e o que é certo, como disse o outro rapaz aí, falando sobre o processo do ensino na escola, as pessoas não sabem falar português, nós temos o maior número de analfabetismo funcional da história. Os meninos saem da escola sem saber ler, quando sabem ler não conseguem interpretar o texto. Isso é verdade. Isso não vende, isso não dá clique. Isso não vende, isso não dá clique. O que dá clique é a porcaria da polêmica. Por isso é olhar para a educação nesse país, o investimento em educação. Em nível adequado. E eu vou chamar aqui, hein? Ô Marco, eu vou pedir para você esperar com a gente aí, porque tem muito assunto hoje ainda.